Bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer na Bíblia. Que bom ter a sua companhia. Hoje a gente mergulha em Êxodo capítulo 13. Pensa só, o povo de Israel acabou de sair do Egito, aquela libertação incrível, e Deus já começa ali mesmo a dar instruções muito importantes. Verdade, é um momento chave, né? Logo após a saída. Vamos olhar juntos para a consagração dos primogênitos, a festa dos pães asmos e também aquela forma espetacular como Deus começou a guiar o povo. O que será que ele queria afirmar ali logo de início? Olha, o que eu acho fascinante nesse capítulo é justamente isso. A conexão direta entre a liberdade física, que acabou de acontecer, e as responsabilidades espirituais que Deus já estabelece. Vamos ver temas como redenção, a importância da memória, da pureza e, claro, a presença constante de Deus guiando o seu povo. É muito rico. Começa logo nos versículos 1 e 2 de Êxodo 13, com uma ordem bem direta de Deus, né? Ele diz: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Isso é, muito significativo pensando na 10ª praga que atingiu os primogênitos lá no Egito. Exatamente. É um memorial poderoso da redenção. Como fica claro depois lá nos versículos 14 e 15. Quando o faraó teimou, endureceu o coração, Deus poupou os primogênitos de Israel. Por isso, eles pertencem a ele. É um direito de resgate. Ah, entendi. Pertencem por direito de resgate. Isso. E a lei detalha como fazer nos versículos 11 a 13 e também no 15. Os primogênitos humanos e os de animais impuros, como o jumento, que é mencionado no versículo 13, precisavam ser resgatados. O jumento, por exemplo, com um cordeiro. É importante frisar, não é sacrifício humano de forma alguma. É sobre dedicar a vida a Deus, reconhecer nós pertencemos a Ele. Cada primogênito se torna um testemunho vivo daquela libertação. Um testemunho vivo, que forte isso. E logo em seguida, já no versículo 3 de Êxodo 13, Moisés traz outra instrução. Ele fala: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto, não comereis pão levedado. E isso por 7 dias, como os versículos 6 e 7 detalham. 7 dias sem fermento nenhum. Por quê? Qual o simbolismo aí? Bom, o fermento na Bíblia muitas vezes aparece como símbolo do pecado, sabe? Daquela corrupção que se espalha, às vezes silenciosamente. Algo que precisava ficar para trás lá no Egito. Então, remover o fermento, como está nos versículos 6 e 7, era mais que um ritual. Era um ato simbólico de buscar pureza, de se separar das práticas antigas. Um chamado diário à santidade depois da redenção. Era viver a liberdade de forma limpa. Entendi, faz todo sentido. E essa memória não era para ficar só na cabeça deles, né? Os versículos 8 e 9 são bem claros quanto a isso. Diz assim: naquele mesmo dia farás saber a teu filho dizendo: isto é pelo que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos. Como a gente entende esse sinal na mão e memorial entre os olhos? É literal. É um chamado muito forte para a transmissão da fé, né? A salvação de Deus não era para ser esquecida. Tinha que ser ensinada ativamente, de pais para filhos. Esse sinal na mão e memorial entre os olhos, que o versículo 16 reforça também, não parece apontar para objetos literais aqui nesse contexto. A ideia é internalizar profundamente a lei e a história da salvação, ou seja, que ela guiasse os pensamentos, entre os olhos, e também as ações à mão. Manter a palavra de Deus viva nos lábios, como o finalzinho do versículo 9 menciona. Muito interessante essa conexão entre pensamento, palavra e ação. Agora, a parte da jornada. Essa é impressionante. Êxodo capítulo 13, nos versículos 17 e 18, conta algo curioso, né? Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, que era pela terra dos filisteus. Ele temeu que o povo desanimasse se tivesse que guerrear logo de cara. Então escolheu um caminho mais longo, pelo deserto. Isso mostra um cuidado enorme, mas por que o deserto? Sem dúvida. Isso revela a sabedoria e a providência de Deus de uma forma incrível. Ele conhecia a fragilidade do povo.
Tinham acabado de sair da escravidão. A mentalidade ainda era outra, né? Esse desvio não era só para evitar guerra. Era um caminho pedagógico, podemos dizer. O deserto se tornaria uma escola. Para quê? Para forjar a fé, a dependência dele, o caráter, longe das influências que poderiam desviá-los facilmente. É um lembrete para nós também. O caminho de Deus, mesmo quando parece mais difícil ou ilógico para a gente, sempre visa nosso crescimento. Nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E continua, nunca se partiu de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que imagem poderosa! É a manifestação visível, constante, da presença, da proteção e da direção de Deus. Não tinha como duvidar, né? A nuvem dava sombra no calor intenso, o fogo iluminava e aquecia na noite escura. Era garantia ali palpável. Eu estou com vocês. E não podemos esquecer do versículo 19, que é mencionado um pouco antes. Ah, sim, Moisés levando os ossos de José. Exato. Isso junto com a menção das paradas em Sucote e Etã, no versículo 20, reforça a fidelidade de Deus às suas promessas. Promessas feitas gerações antes. Mesmo ali no começo da jornada, na incerteza, Deus é fiel. Uau! Que capítulo denso! Então, Êxodo 13 nos mostra Deus estabelecendo o seu povo sobre pilares fundamentais. A consagração total, reconhecer que pertencemos a Ele. Sim. A memória ativa da salvação, lembrar sempre e ensinar aos outros. É essencial. A busca constante pela pureza, se afastar do mal. E a confiança total na sua guia, mesmo quando o caminho parece estranho ou difícil. Exatamente. E fica a reflexão para nós, né? Como esses princípios de dedicar o nosso melhor para Deus, de manter viva a memória do que Ele já fez na nossa vida, de buscar a pureza, de confiar na direção dEle mesmo sem entender tudo, como isso molda a nossa caminhada com Deus hoje? Uma ótima pergunta para a gente pensar. E para continuar essa jornada pela palavra, fica o convite para participar do projeto Reavivados por Sua Palavra. A proposta é ler um capítulo da Bíblia por dia. E amanhã a análise continua aqui no canal com Êxodo capítulo 14. Preparem-se, porque vem aí a travessia do Mar Vermelho. Vai ser emocionante, não dá para perder. E se essa análise de Êxodo 13 te ajudou, te inspirou de alguma forma, a gente pede. Curta este material, compartilhe com seus amigos, com sua família e, claro, inscreva-se no canal Pode Crer na Bíblia. Nosso maior desejo é que a palavra de Deus alcance e transforme vidas. Sua participação ajuda muito a gente a cumprir essa missão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.